This call is now being recorded. Good morning, second year. Bom dia, segundo ano. Vamos dar início à nossa aula da quarta semana, né? Quarta semana já da terceira de idade. Eu deixei uma avaliação para que vocês fizessem uma avaliação parcial, para que vocês fizessem no sábado, que foi sábado letivo de linguagens. E só para ficar claro, aquela avaliação vale de 0 a 3. Vocês terão uma segunda nota referente às tarefas que vocês realizam semanalmente. Então, creio eu que deve ser assim, deve ter alguma coisa em torno de 7 ou 8 tarefas. Lá no final da unidade eu vou contabilizar. Quem fez tudo terá 2 pontos, e aí cada tarefa vai ter um valorzinho, né? Então, seria 2 dividido por 8 ou por 7, vai dar um valor pequeno. Cada tarefa que você deixar de fazer é aquele valor a menos. Então, vai dar uma segunda nota, pode ir de 0 a 2, e a prova final da unidade valendo 5 pontos. Então, vai ser 5 com 2 pontos das tarefas, 7, e mais 3 da avaliação parcial, 10. Ok? Vamos dar início logo à nossa aula, né? O pessoal for chegando aí, vai pedindo para entrar. Stephanie já chegou aqui. Eu vou projetar o nosso caderninho de apoio para a gente poder começar. Vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Chegou. Então, assim, hoje nós vamos começar a trilha 9. Nessa trilha 9, o tema é o contraste entre as linguagens veiculadas em mídias jornalísticas, televisiva, digital e etc., e as linguagens científica e acadêmica. Nós vamos ver qual é a diferença entre essas linguagens, né? Bom, começando pelo nosso ponto de encontro, diz o seguinte: Hello, fico muito feliz pelo nosso reencontro e esperamos que continue avançando nas suas aprendizagens e conquistas. É de extrema importância que você mantenha o mesmo empenho e a mesma dedicação para que essa jornada seja um sucesso. Para isso, não se esqueça de fazer as atividades, explorar todas as possibilidades de aprendizagem e nada de ser um acumulador de horas. Acumulador ou acumuladora de horas, né? Serão 4 aulas de muita reflexão e aprendizagem sobre o contraste entre linguagens vinculadas em mídias, jornalísticas, televisivas, digital, etc., e as linguagens científica e acadêmica. O que eles estão pontuando? Estão pontuando o seguinte: a gente tem a linguagem científica e acadêmica, que é a linguagem que utilizamos nos meios de educação formal, universidades, faculdades, escolas de ensino médio, cursos técnicos. Então, existe uma linguagem utilizada nesse meio, que é uma linguagem acadêmica, é científica, e tem aquela linguagem que é utilizada nas mídias sociais, né? Nos jornais, na televisão, nas redes sociais, nas mídias digitais, né? Assim, tem diferença de uma linguagem para outra? Tem. Basicamente, a linguagem acadêmica científica é uma linguagem técnica, enquanto que a linguagem utilizada, veiculada nas mídias, ela é uma linguagem mais próxima do popular, porque com a intenção de informar, ela precisa estar bem mais próximo das pessoas, utilizar termos que as pessoas possam compreender, porque de nada adianta eu chegar aqui para vocês e dizer assim, por exemplo, nossa última reunião foi recheada de prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Aí você vai falar, nossa última reunião, o que foi isso que o Luciano disse? Que linguagem? Bom, eu entendi todas as palavras, mas eu não consegui entender o que elas quiseram dizer juntas. Eu não usei digamos, né, que eu não tenha usado um vocabulário que estava adequado para esse momento. Mas eu posso dizer, nossa última reunião foi recheada de conversa mole para boi dormir. Aí todo mundo entendeu, né? Então, a ideia é essa, é você utilizar a linguagem de acordo com o meio de comunicação que está sendo usado naquele momento, né? Good morning, Ícaro. Vamos ao botando o pé na estrada.
Ao iniciar a nossa caminhada, é importante que você responda as seguintes perguntas. Primeiro, peraí. Vocês podem... essas perguntas serão utilizadas na nossa tarefa, viu? Então, pensem a respeito dessas perguntas para que vocês possam, na hora de fazer a tarefa, já ter mais ou menos uma resposta ali encaminhada ou algo pensado nesse sentido. A primeira pergunta é o seguinte: você tem acesso a textos jornalísticos, científicos e ou acadêmicos? Você tem acesso a esse tipo de texto? Será que eu tenho? Pense a respeito. Em qual ou quais suportes você lê? Televisão, revista, blog, jornal, rádio. Então, assim, onde você faz as suas leituras? Né? É só na televisão? Você usa jornal, revista, blog, mídias sociais? Quais são as leituras que você faz no seu dia a dia? E, por fim, a linguagem utilizada para escrevê-los apresenta semelhança e diferenças? A linguagem que você lê nas mídias sociais, televisão, revista, jornal, elas se assemelham, elas têm semelhanças ou diferenças das linguagens acadêmicas, dos textos acadêmicos e científicos que você tem acesso? Converse sobre isso com seus colegas, professores, ou consulte os universitários. E depois faça anotações em seu caderno. E vamos continuar nossa caminhada. Sempre pensando a respeito. Lendo as paisagens da trilha. Look at the pictures and let's think about them. Olhe para as figuras e vamos pensar a respeito delas. Né? Figura 1, texto jornalístico impresso. Isso aqui é uma capa da Folha de São Paulo. A capa não, uma página do jornal chamado Folha de São Paulo. Né? E aqui é um jornal padrão, né? Texto jornalístico impresso. É esse. Enquanto, aqui do lado direito, nós temos a figura 2, que é um texto jornalístico digital. É um texto jornalístico digital. Tá vendo? Esse aqui é do Ibaía, né? Que é vinculado, se eu não estou enganado, é vinculado à Rede Bahia, né? A TV Globo e tal. E aqui nós temos... eu creio que vocês estão muito mais acostumados com o tipo de texto da figura 2 do que da figura 1. Eu mesmo, há muito tempo, eu não leio um jornal, assim, impresso, pegar o jornal, aquelas páginas grandes e tal, abrir. Mas, em compensação, a leitura em meios digitais, eu faço diariamente, né? Via notebook, via smartphone, e aí vai. Pessoal que entrou por último agora, quem está entrando aí na sala, dá um pulinho lá no chat e escreva oi para registrar a presença, viu? Bom, então esses foram os dois, esses dois tipos de texto apresentados. Aí ele tem mais uma questão. Agora reflita. É possível perceber diferenças e semelhança entre esses formatos de apresentação de textos jornalísticos impressos e digitais? Quais? Aí ele questiona, olha, você tem dois tipos de textos jornalísticos aqui. Um impresso, figura 1, e um digital, figura 2. Tem semelhança entre eles? Quais são essas semelhanças? E as diferenças? Quais são? Né? Na verdade, não pede diferenças e semelhanças. Então, indique uma ou duas semelhanças que eles têm e uma ou duas diferenças. Tá? Vamos passar para o Explorando a Trilha. Provocando novos olhares. Provocando novos olhares. Tudo bem com você até aqui? Vamos continuar nossa reflexão. Bom, o texto 1 é um texto em língua portuguesa. Ele diz, do jornal impresso ao digital, novas funções comunicacionais. Ele vai pontuar o que mudou. Né? Vamos lá fazer a leitura. O surgimento da mídia digital reorganiza os mecanismos comunicacionais e favorece novas articulações sociais. Quando se fala em novas tecnologias, fala-se em novas interações entre informação e cultura. Com o aparecimento e o aumento gradativo da influência de novos meios de comunicação ao longo do século XX,
primeiro pelo rádio, depois pela televisão, e na última década, pela tecnologia digital. O jornal foi perdendo o lugar de fonte exclusiva de informação. Então, nós tínhamos no jornal impresso uma das pouquíssimas fontes de informação. Mas, conforme o tempo foi passando, os jornais televisivos ganharam a população, né? Então, nós já tínhamos um segundo meio de adquirir informação. Se eu não lesse no jornal impresso, eu poderia assistir o jornal de meio-dia, da noite, o primeiro da manhã, o último da noite, que eu estaria também me informando da mesma forma. E a esses dois, que são mais antigos, foi agregado também tudo o que vem de tecnologia digital agora. Né? Então, hoje eu tenho blogs, hoje eu tenho um jornal impresso, tenho um site que me oferece as mesmas matérias, quando a pessoa é assinante, né? Ele tem acesso ao jornal impresso e ao digital também. Olha meu menino gritando. ou outros meios, né? Além desses jornais que são pagos, digamos assim, né? Porque você precisa fazer uma assinatura, nós temos aí outros tantos blogs de notícia, de variados tipos de notícias que são disponibilizados no nosso dia a dia. Aqui em Brumado mesmo a gente tem uma série de blogs, né, que nos dão notícias daqui da cidade e da região. No primeiro momento, as novas tecnologias serviram tão somente para modernizar o processo industrial e dinamizar as redações, pela substituição de velhas máquinas de escrever por computadores. Numa segunda etapa, olha que coisa interessante, na primeira etapa a tecnologia só fez modernizar a forma como o jornal impresso era produzido. Ao invés de máquina de datilografia, agora eu tenho um computador com teclado e tal. Né? As edições que eram feitas de maneira manual, agora eu posso fazer via um programa, né, para paginar meu jornal, organizar as matérias, as fotos e tal. Já numa segunda etapa, a tecnologia vai facilitar a comunicação interna entre os diversos setores do jornal. E aí agora a tecnologia passou a ser o meio pelo qual as pessoas comunicam dentro da própria redação do jornal. E aí esse meio de comunicação, o que aconteceu? Ele popularizou e saiu de dentro das redações de jornais e veio para as ruas. Né? Hoje nós temos, eu não sei se vocês estão habituados, mas hoje nós podemos ter os maiores jornais do mundo, dentro de um smartphone. Se você tiver internet, normalmente você pode acessar o site do Reuters, do Times, que é americana, do Washington Post, do The England, e outros tantos jornais pelo mundo, além dos brasileiros, outros pelo mundo. Né? A análise da tecnologia sobre as formas tradicionais da escrita implica o vastíssimo campo do jornalismo e da literatura. O acesso a obras, informações e produções culturais de todos os tempos é a grande inovação na área da comunicação. Essa função muda a relação com a leitura, com a informação e com a história. Então, a tecnologia, a informática, ela veio revolucionar todas essas relações que existiam. Né? Antigamente, as pessoas andavam informadas porque liam em jornais. Hoje, praticamente todo mundo anda informado, porque vê na tela, porque ouve, porque existem sites que você tem a matéria para que você possa ler, mas tem também o podcast gravado para que você possa ouvir. Então, você pode fazer as outras coisas ouvindo as notícias, sem precisar necessariamente estar lendo, olhando para um papel ou para uma tela. A passagem dos computadores de máquinas de operações lógicas para a função de edição de texto marca uma nova etapa de aperfeiçoamento da escrita, do manuscrito ao impresso, chegando ao eletrônico. No atual estágio de desenvolvimento da informática e da internet, sua principal característica aparece como sendo uma extensão da escrita. A informática percorreu um longo caminho até adquirir a função de escrita. E hoje nós temos os editores de texto e tal, que nos auxiliam
a não escrever errado, a fazer um trabalho com uma qualidade muito maior, né? Então, a tecnologia, ela veio e revolucionou tudo nesse sentido. Vamos passar para o item 5, resolvendo os desafios da trilha. Você já deve ter percebido que, no atual estágio da tecnologia, todas as mídias e os suportes de escrita perduram e subsistem. E a sociedade vem se apropriando, de forma inventiva, da mídia digital, com o objetivo principal de se comunicar e se informar, além de ser uma forma de entretenimento. É fantástico o que pode fazer, né? Você pode hoje estar esperando para ser atendido num lugar, 5, 10, 15 minutos, você aguardando, você pode assistir uma parte da série que você gosta, porque você tem um aplicativo de streaming, né, no seu celular, ou você pode estar lendo sobre coisas que ocorreram na sua cidade ou no seu estado, no país. Então, as possibilidades são extensas. Let's go! You have new challenges. Vamos lá, você tem novos desafios. Primeiro, leia as notícias 2 e a figura 3 para responder as seguintes questões. What are the tests about? Os testes são a respeito de quê? Are they equals? Eles são iguais? Why? Por quê? Vamos ver texto 2. 19 killed in possible terrorist incident at Ariana Grande concert. Eu acho que alguém aí se lembra de um atentado que houve num show de Ariana Grande na Inglaterra, na cidade de Manchester? Na Inglaterra, foi na Inglaterra, na cidade. Ícaro disse que não. Acho que já tem uns 2 ou 3 anos isso. Né? Então, a matéria para alguns de vocês, então, será novidade. 19 people were killed and more than 50 others were injured at an Ariana Grande concert in Manchester, England. Monday night in an explosion that authorities are treating as a possible terrorist incident. The British Transport Policy said officers responded to a blast at around 10:30 p.m. in the foyer of the Manchester Arena, just minutes after the American pop star finished her set. We are currently treating this as a terrorist incident until we know otherwise. I'm Hopkins of the Greater Manchester Policy, said Italy Tuesday morning. The explosion set off immediate calls that listed throughout the night. Eu li R no lugar, the night. As first responders as law enforcement descended of the sense, and people tried to locate loved ones. Ariana Grande, né? Grande was not injured in the incident. Her representatives did not immediately return requests for comment from BuzzFeed News. But hours after the attack, she tweeted that she was broken. In a statement, Prime Minister Theresa May said that British authorities were working to establish the full details of what is being treated by the police as an appalling terrorist attack. Our thoughts are with the victims and the families of those who have been affected, she said. A spokesperson from May's Conservative Party told BuzzFeed News that candidates have suspended campaign for Britain's upcoming general election on June 8. Home Secretary Amber Rudd referred to the incident as a barbaric act. A U.S. State Department spokesperson told BuzzFeed News that American officials are also closely
Monitoring the Incident. Esse texto, ele fala sobre um incidente ocorrido, né, num show de Ariana Grande, na Inglaterra, na cidade de Manchester, no qual 19 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Sabe? Teve uma explosão de uma bomba e acabou gerando um grande tumulto, e nesse tumulto, infelizmente, 19 pessoas faleceram, né? E eu não vou entrar mais em detalhe, porque vocês vão trabalhar com esse texto para responder a tarefa da semana, né? A figura 3, a Ariana Grande Manchester Concert ends in explosion, panic and death. E aqui nós temos uma foto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. E aqui nós temos uma foto da Arena de Manchester, onde ocorreu. Vocês podem ver aqui que tem pessoas assim, em posicionamento parecendo que vai correr, né? Outros parados olhando e tal. Se vocês derem um Google, vocês vão conseguir uma série de informações a respeito desse atentado. Eu não sei nem em que resultou isso. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui. Nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Nessa parte do caderno. Eu vou parar essa apresentação e vou trazer aqui para vocês o nosso roteiro. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí nós vimos, né, trilha aulas 1 e 2, semana 4, terceira unidade e tal, segundo ano, trilha 9. Nós vimos aqui o ponto de encontro, botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha, né, as figuras 1 e 2, lá do jornal impresso e o jornal online. Vimos o Explorando a Trilha, né, que é o texto do jornal impresso ao digital. E vimos o Resolvendo os Desafios da Trilha, uma parte dela, porque a outra parte vai ficar para a próxima aula. O texto que fala a respeito, o texto, literalmente, né, que é o texto que fala a respeito do concerto do show de Ariana Grande, e uma foto, a figura 3, que é uma foto. O que é que vocês vão fazer? Bom, depois da leitura dos textos e imagens oferecidos nos primeiros 5 itens da trilha 9, e resolução da atividade correspondente. Então, aqui vocês vão ter aquelas perguntinhas, né? Você tem acesso a textos jornalísticos, científicos ou acadêmicos? Aquelas perguntinhas que eu mostrei para vocês, né? E por fim aqui, depois de ler o texto 2, sobre o que são os textos, eles são iguais? Por quê? Vocês vão reparar que está tudo em português, logo as respostas todas em língua portuguesa, ok? Pessoal, alguma dúvida a respeito da tarefa da semana? Essa primeira parte é só a título de conhecimento mesmo, para vocês identificarem a diferença, né, das mídias impressas para as mídias digitais. Vocês estão muito mais acostumados com as digitais, então vocês precisam perceber conhecer a mídia impressa para poder aí sim estabelecer as diferenças e semelhanças entre elas. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguém? Não, eu vou parar essa apresentação aqui. Não? Bom, pessoal, então assim, já que vocês não têm mais dúvida, nós vamos encerrar por aqui, tá? Antes, não saiam ainda da sala, por favor, fiquem aí. Teremos hoje um plantão pedagógico das 4 às 5 da tarde, e o plantão de sexta-feira passada, que não ocorreu porque eu estava em Vitória da Conquista, ele será realizado amanhã, no mesmo horário, de 10 às 11 da manhã. Então, essa semana teremos um plantão na segunda, hoje, de 4 às 5. Teremos um plantão extraordinário para compensar o da semana passada, de sexta-feira, das 10 às 11 da manhã. Teremos o de quinta, de 4 às 5 da tarde, e sexta-feira normal, de 10 às 11 da manhã. Tá bom? Deixa eu parar essa gravação aqui. Goodbye. See you next week.